Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Eita glória. Você está empolgado com a palavra? Deixa eu ver se você está empolgado com a palavra. Levanta aí, deixa eu ver. Aleluia. Deus é bom na sua vida? Hoje pegaram o pessoal do louvor tudo para vir, né? Vem o ministro, vem eu. Queria que você declarasse só um trechinho dessa canção. Eu sei que nós cantamos muitas vezes essa canção aqui, mas ela tem que ser e é uma realidade na minha e na sua vida. Declare só o refrão dessa canção, porque o que nós vamos falar essa noite, nós estamos no culto de quinta-feira, não é verdade? Não, você não está empolgado. Nós estamos no culto de quinta-feira? Eu quero ver empolgação, porque a palavra que é ministrada neste lugar, ela transforma as nossas vidas. E nós somos transformados de glória em glória. E nós somos chamados a viver um tempo novo, um tempo de viver pela fé. Você está disposto a viver pela fé? Então vamos declarar, de fé em fé, aleluia. Em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando. Quem vai prosperar? E prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória, porque nada vai me parar. Vou avançando. Obrigado, louvor. Esse louvor é maravilhoso, né? Aleluia. Queridos, eu estou feliz de estar aqui neste tempo, nesse momento. Confesso que o tema que eu vou abordar, nós vamos conversar essa noite. Eu tentei mudar a ministração algumas vezes, tentei buscar algo diferente no Senhor, mas vou te explicar por quê. Há 30 dias atrás, numa quinta-feira, meu pai estava entrando no hospital para internar. E era exatamente o dia que eu ia ministrar sobre esse tema. E eu falei com Deus, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu falei com Deus, eu não vou ministrar a mesma coisa, né? O Senhor vai me dar uma palavra diferente para falar na quinta-feira que foi agora, para hoje. Para aquele tempo eu achei que a palavra seria exatamente o que nós vamos falar sobre isso hoje. E não pude estar aqui, eu não sei se todos souberam, meu pai veio a falecer, mas eu vim orando esses dias para me preparar para este momento e sempre vinha a mesma palavra. Fala isso. Eu falei, Senhor, mas é sério? Mas eu já ia falar isso, eu tentei mudar, escrevi de novo, a Dani viu, eu cheguei a comentar com ela sobre o que eu ia comentar, sobre o que eu ia falar. E como é um culto de quinta-feira, nós vamos falar de... Deixa eu ver se você adivinha. Não, mas você não está empolgado com a palavra. Nós vamos falar de... Aleluia. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer agradar ao Senhor? Você não está empolgado com a palavra, não. Você quer agradar ao Senhor? Porque a palavra de Deus diz, se você abrir lá em Hebreus 11:6, é um texto muito conhecido. Todos nós, se não a grande maioria, sabe. Nos diz assim a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você não está empolgado com a palavra, não. Vou perguntar, gente, você tem que entender, isso vai trazer uma convicção dentro de você. Quando eu te falar você quer agradar a Deus, significa que você quer viver e andar uma vida em fé. Senão você não estaria aqui num culto de quinta-feira, não é verdade? Estaria em casa, eu sei que talvez você teria muitas outras atividades para poder fazer, poderia estar num cinema, poderia estar em casa descansando, mas não, você decidiu estar aqui porque existe um propósito na sua vida para que você possa andar em fé dia após dia. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Amém. Aleluia. Meditando nisso, meditando neste desejo de agradar a Deus e sabendo que 2023 é o ano de viver a intensidade no poder, eu quis trazer, e é o que o Espírito Santo colocou no meu coração, uma junção sobre isso. Porque quando você anda em fé, você vai viver essa intensidade no poder, porque coisas sobrenaturais serão transformadas na sua vida
e através da sua vida. Você precisa transformar coisas na sua vida? Precisa que coisas sejam mudadas? Existe algo ou você já está vivendo plenamente, está tudo bem, sua situação financeira, saúde, vamos lá, seu trabalho, está tudo tranquilo, está tudo 100%? Ou existem coisas que precisam ser mudadas, transformadas? Sim? A forma de você transformar a sua realidade é andando com Deus numa vida de fé, dia após dia, mudando a realidade, a circunstância e a situação da sua vida. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso viver uma vida de fé. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso viver uma vida de fé. E sabe o que é interessante? Que viver uma vida de fé, além de agradar a Deus, vai me fazer mover o sobrenatural a meu favor. Olha que máximo. Viver uma vida de fé, além de agradar a Deus, vai me fazer viver uma vida sobrenatural, mudando as coisas, as realidades na minha vida. Aí vem aquela pergunta, né? Porque é fácil falar, a gente vai falando assim, Renata, é tão bonito, você fala, vamos viver uma vida de fé, vamos mudar a realidade da minha vida. Como viver e como mudar essa realidade? Como viver uma vida de fé e experimentar da intensidade desse poder? É a chave que a gente precisa virar e mudar essa noite. Quantos estão dispostos a fazer isso a partir dessa noite? Eu sei que você já tem sido transformado dia após dia. Essa palavra tem alimentado a sua vida dia após dia. Mas eu descobri, dentro dos contextos bíblicos, que existem coisas que precisam ser mudadas ainda nas nossas vidas e que nós podemos, dia após dia, vir alimentando elas. E nós vamos conversar sobre isso hoje. Eu queria que você abrisse lá em Marcos 11, do 22 em diante. Marcos 11. Marcos 11, 22. Eu sempre quis beber nesse copo aqui, tá, gente? É brincadeira, só para vocês rirem mesmo, tá? Marcos 11, 22. E hoje eu vou tratar só com textos conhecidos para que fique fácil, para que a gente possa andar nisso. Marcos 11, 22 diz assim: Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedides, crendo que recebereis, Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. É assim na sua vida? Ninguém responde. É assim? Não, você pode só meditar, fica tranquilo. É assim que acontece? Tudo aquilo que você pediu crendo, já recebeu? Aconteceu na realidade? De imediato, no estalo assim? Aconteceu? É interessante que se você vê lá no início, ao que disse Jesus, foi Jesus quem disse, não é verdade? Foi Jesus quem disse, não foi eu quem disse, não foi o pastor Marco Túlio, nem o pastor Tarcísio, que trouxe uma aula ontem. Vou falar um negócio aqui, vou abrir só um parênteses aqui, você que não veio nas aulas demonstrativas, você está perdendo, tá? Olha, temos sido transformados de glória em glória. E ontem eu fiz uma pergunta para ele, e ele me esclareceu, e eu falei, cara, que legal. Daqui a pouco eu falo sobre isso, porque faz parte do contexto. Mas venha nas aulas demonstrativas, porque elas vão, mesmo você que já se formou no Rema, talvez você, no tempo que estava no Rema, você não conseguiu absorver tudo o que foi ministrado, e às vezes estar neste ambiente vai transformar a sua vida, vão trazer realidades, transformações que vão mudar realmente, drasticamente, aquilo que você está vivendo. Voltando para cá, quem disse foi Jesus, amém? E o que ele disse? Tende fé. Tende fé. Não, repete isso com intensidade. Tende fé. E eu sei que você, se já leu esse texto, eu pelo menos quando eu leio a Bíblia, eu começo a questionar algumas coisas. Porque se você observar dentro desse contexto,
Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e isso é normal para ele. Aquele tempo, esse tempo que Jesus passou com seus discípulos, ele estava ensinando eles a viver uma vida de fé, trazendo eles para uma nova realidade, mudando a mentalidade deles para que eles pudessem viver e experimentar uma nova realidade real, transformando a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Será que isso não parece com aquilo que você está vivendo hoje, dia após dia? Porque a palavra de Deus, você tem acesso a ela. É a própria palavra dita por Jesus, não é verdade? E você está sendo exposto a ela dia após dia. Mas assim como os discípulos, a realidade não se transformou assim de imediato. Não foi mudado assim. E aí eu quero te perguntar de novo, você quer agradar a Deus? Você não está empolgado com a palavra, não. Você quer agradar a Deus? Porque quando você entende isso, que o seu desejo, a sua vida de fé é em agradar a Deus, você vai ver a sua realidade sendo transformada. Fica tranquilo. Então Jesus e os seus discípulos estavam ali, e Jesus já vivia numa nova realidade. Eu vou abrir um outro texto aqui com vocês, lá em Lucas. Nós vamos abrir um texto em Lucas 8, do 4 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 8, do 4 ao 11. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram, e outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade, e outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, chamou: Quem tem ouvidos, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é essa? Jesus respondeu: A vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino, e aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite? Qual que é a realidade que vai transformar a sua vida? O que vai trazer você para um novo nível de fé? A exposição à palavra de Deus transforma o nível de fé que você anda dia após dia. Vou falar de novo. A exposição à palavra de Deus transforma o nível de fé que você anda dia após dia. No primeiro texto que nós lemos lá em Marcos 11, 24, nós sabemos que os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava saindo de Betânia. É um texto que fala sobre um tempo onde Jesus teve fome, viu a figueira. Todo mundo conhece esse texto, não vou lê-lo de novo, mas vocês vão entender o contexto. Jesus, em dado momento, teve fome, chegou, olhou para a figueira, viu que a figueira tinha flores, mas não tinha fruto, e ele fala com a figueira. Ele exerce uma atitude de fé, porque para que aquilo acontecesse, ele se moveu em fé, e a figueira secou desde a raiz. Se você ver lá, versículo 22, não precisa voltar lá, só para você entender. Pedro fala com Jesus: Mestre, e ele deve ter falado até assustado, né? Mestre, a figueira secou. Ele viu Jesus movendo o sobrenatural, uma coisa aconteceu, e aí eu não sou estudante de biologia, não me atenho a essa área, mas eu nunca imaginei uma árvore secar da raiz assim, de um tempo para o outro, de um momento para o outro, imediatamente, como se ela já tivesse
sido cortada totalmente, para que ela se tornasse tão visível, essa realidade teria que ser sobrenatural. Essa mudança, para se tornar tão visível assim, teria que ser sobrenatural, um mover sobrenatural, ao ponto que os discípulos chegaram e viram: nossa, mestre, a árvore secou totalmente. Mas mesmo neste tempo, os discípulos andando com Jesus, e eles estavam andando diretamente, lidando diretamente com ele, nenhum deles se movia nessa mesma atmosfera em que Jesus se movia. A realidade deles não era transformada da mesma forma que foi como Jesus se mostrou. E às vezes nas nossas vidas, eu falo na minha, talvez na sua, eu não conheço a sua realidade, mas eu falo na minha vida, na minha realidade. Eu sei que por mais fé e por mais que eu tenha me exposto à palavra, às vezes a realidade não muda assim. Ou vocês não acham que eu cheguei naquele hospital e não orei pela vida do meu pai? Eu orei muitas vezes, declarei com fé, criei, botei a mão na cabeça dele, os médicos próximos, a enfermeira olhando para mim, botei a mão na barriga dele e falei: Senhor, eu creio, eu declaro, órgãos voltando a funcionar. Ele teve uma situação no rim, no intestino, que parou. Falei: não, eu não aceito. A fé que eu vejo, que eu experimento todo dia, ela vai se tornar realidade agora. Eu creio, eu declaro. E eu criei. Por que não aconteceu? A gente se questiona. Eu sei que talvez na sua vida possa ser diferente ou não. Mas eu criei, eu declarei, eu sei que o meu Deus poderia sim mover o sobrenatural ali e as coisas acontecerem. E hoje eu estou contando um testemunho diferente. Meu pai está em casa, as coisas. Sei que a realidade foi diferente, mas isso não trouxe peso ao meu coração. Mas eu te falo, o que eu precisei entender, e eu falei essa realidade, mas já aconteceu em muitas outras. Eu, quando decidi mudar de área, há um tempo atrás, eu comecei a orar crendo no sobrenatural acontecendo na minha vida financeira. E não aconteceu de imediato. Por mais fé que eu tive, declarei a palavra, criei, falei. E não é uma confissão, é uma realidade, é uma convicção dentro. Mas talvez não era o tempo que era para mim viver aquela realidade. E aí eu te pedi para que você abrisse esse texto de Lucas, onde fala que a semente é a palavra. E agora a gente vai fazer uma junção entre uma coisa e outra, porque eu também não sou formado em biologia, não estudei nada disso, mas eu também nunca vi uma semente que você coloca ela hoje, de imediato, e amanhã você já pode colher o fruto dela. Quantos já viram isso? Você colocar uma semente de feijão aqui não, porque aqui não tem terra, né? Mas imagina que aqui é um canteiro bonitinho, que está todo o terreno preparado, bem bacana. Eu coloquei aqui uma semente de feijão. Amanhã eu vou colher feijão? Não, pode responder com fé. Às vezes a sua fé é maior do que a minha. Se eu colocar aqui um milho que brota muito rápido, você já fez experiência de colégio? Quando você fizer experiência de colégio, assim, deixa eu ver. Aleluia. Então, mas não foi no algodão não, né, gente? Porque o João foi no algodão lá. Ô Senhor. Esses crentes Nutella aí, nova geração, não tem nem terra, nunca nem sujou a unha. Mas criado no Danoninho com pão. Nunca pegou uma minhoca na mão. Já... Então, mas realidade. Se você plantar uma semente hoje aqui, ela não vai brotar assim de imediato. A fé que está sendo implantada na minha e na sua vida, essa palavra da fé, ela não, às vezes não vai germinar assim, não vai brotar e fazer e mudar a realidade, você não vai colher os frutos dela. Por isso, eu entendo quando Paulo repetidamente vem falando sobre as mesmas coisas, vem declarando sobre as mesmas coisas. As cartas, se vai estudando ali, elas vão falando sobre as mesmas coisas, para que vai
vai alimentando a sua fé, vai alimentando a sua realidade, vai mudando a sua vida, vai mudando a sua mentalidade, vai transformando aquilo que você era antes. Por isso que, se você não vier aos cultos, você não está alimentando a sua fé. E quando você não alimenta a sua fé, você não consegue mover as coisas, não consegue transformar a sua realidade. Não é verdade? Quando você se expõe à palavra, quando você dedica tempo de oração, quando você dedica tempo de leitura da palavra em casa, quando você dedica tempo de estudo de um bom livro, quando você dedica tempo jejuando, se rendendo a essa vontade, você vai alimentando, vem alimentando, vem alimentando. Você quer viver e andar num nível de fé sobrenatural que transforma outras vidas e a sua realidade? Não, você não está empolgado com a palavra. Você quer transformar a sua realidade? Eu falo isso porque eu hoje entendo que quando o ministro sobe aqui e fala assim, parece que, eu até ouvi isso esses dias, eu estou pregando para mim mesmo. Só estou deixando vocês escutarem, porque, é sério, eu estou ministrando, isso é para mim mesmo. Eu preciso ser transformado dia após dia. E ontem para mim trouxe essa grande realidade também. Não que as outras vezes não viessem, mas eu estar na aula ontem do Rema, inclusive, hashtag as matrículas do Rema estão abertas, 15% de desconto. Olha que esse Rema é uma maravilha. Então, quando eu ontem estive aqui, sentado ali, comecei a anotar, falei assim, gente, eu já tinha ouvido isso, mas hoje trouxe uma revelação diferente. Hoje trouxe uma transformação em pontos, em áreas específicas na minha vida diferente. Você vai enxertando, você vai alimentando a sua vida de fé, sendo mudado, sendo transformado pela palavra, sendo alimentado, sendo enxertado. Mas tudo isso com um propósito. Obrigado pelo amém. Existe um propósito, porque não é para que eu mude a minha realidade só real e natural aqui. É bom e é fato que Deus tem uma realidade para ser mudada na minha e na sua vida aqui nesse plano terreno. A palavra nos garante. Quantos querem viver e comer o melhor dessa terra? Quer mesmo? Você quer viver e comer o melhor dessa terra, e é real, é para você. Nossa, mas com essa empolgação você vai receber, não? É para mim, é para você. Eu estou fazendo isso para te instigar mesmo, tá? Porque, e entenda bem, não se sinta ofendido com isso, eu estou falando isso para mim. Vou contar o que aconteceu comigo, já nessa nova realidade. Eu mudei de profissão de novo, porque eu tentei uma vez, não deu certo, eu tentei de novo, não deu certo, voltei para a realidade anterior. Alguns que já me acompanharam há um tempo sabem. Aí eu mudei de novo, mas sempre sendo alimentado pela palavra, sempre enxertando, sempre trazendo fé, trazendo a realidade, buscando, orando. E aí, e aí eu gosto muito dessa nova realidade, eu tenho tido um tempo de oração muito maior, principalmente com o meu filho. A gente declara a palavra, a gente crê e a gente declara aquilo que a gente quer viver. Eu tenho visto esse sobrenatural acontecendo na minha vida dia após dia, momento após momento. E assim, é muito real, é tão visível e palpável como quando os discípulos viram a realidade daquela figueira sendo transformada. É tão visível e tão real que pessoas chegam e falam, nossa, mas o que acontece na sua vida? Como assim isso está acontecendo na sua vida? E é uma realidade natural, mas também uma realidade espiritual. Nós tivemos um evento lá da empresa que eu estou trabalhando, e eles, na verdade, por conta do que aconteceu comigo no final de ano, eles cancelaram a confraternização do final de ano, cancelaram o período que ia ser, só porque eu não poderia estar presente. No momento eu me senti muito honrado mesmo, mas fiquei assim, poxa gente, não precisava, eles se compadeceram. Aí você fica pensando assim, poxa, por dó, por pena, alguma coisa assim. Isso vem na nossa mente, é real. Mas aí eles marcaram novamente a confraternização,
comigo presente, e eu pude estar presente, graças à minha equipe maravilhosa que me supriu em todas as necessidades. Aleluia! E estando presente, aí, hashtag fica a dica, foi lá na Chimarrão, inclusive, eu quero que... Aí, chama. Aí. Mas o que realmente marcou a minha vida? Quando nós chegamos lá naquele ambiente, e olha assim, lá só eu e um dos meus gerentes que é cristão, tá? Os outros é do mundo mesmo, é realidade totalmente diferente. E quando chegamos lá, eles pararam tudo, o momento, viraram e falaram assim: Renato, você podia orar pela equipe por esse ano? Aí eu falei: eita glória. Eu fiquei, eu olhei e falei assim, porque, poxa, o meu gerente é do Verbo, beleza, mas eles todos, unanimemente, falaram: não, eu queria que o Renato orasse pelo ambiente, pelo nosso novo ano, por tudo aquilo que vai acontecer. E aí, parei, chimarrão, parei mesmo, levantei, orei, e foi intenso, foi sobrenatural. O negócio foi charamanaia, nem eu me reconheci naquele dia, porque não sei se eu estava empolgado com a churrascaria, né, com o cheiro. Mas os testemunhos que vieram pós a oração foram que, para mim, moveram, e eu entendi a realidade. Eles não pararam simplesmente, única e exclusivamente, só por conta da situação que aconteceu, mas sim porque eles enxergaram em mim alguém diferente que, dentro daquele contexto, traz uma autoridade espiritual diferente. E até hoje mesmo eu estava conversando com alguns dos corretores que estão trabalhando, eles falaram: nossa, depois daquele dia que você orou, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a minha vida aconteceu isso. Hoje, eu gosto muito de ler, tenho lido alguns livros do Kenneth Hagin, tem uns bem fininhos que eu costumo até levar. Hoje, uma das meninas do financeiro virou para mim, o livro estava em cima da minha mesa, aí: deixa eu ler. Eu falei assim: deixo? Claro. Quase que eu dei para ela, mas ela não quis ficar com ele. Eu falei assim: deixo. Ela leu hoje o livro inteiro. Aí eu entendi, poxa, eu preciso mudar a realidade da minha vida, eu preciso andar numa vida de fé para que outras vidas sejam transformadas através da minha vida. Isso é uma realidade na sua vida, querido. É necessário que você ande nessa nova realidade. Se alimente da palavra, se alimente para que outras vidas sejam transformadas. E o lugar aonde você chegar vai ser transformado. A sua vida, você vai viver e vai comer o melhor dessa terra. Você vai viver o sobrenatural. Isso é a vida que agrada a Deus. É uma atitude de fé. Aí eu entendi, entendi, Deus, que legal. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu não tiver fé para mover, mesmo que sejam as coisas na minha vida, e crendo nesse Deus Todo-Poderoso, eu não vou conseguir mudar a realidade daquele que está do meu lado. Alô? É necessário viver uma vida de fé. É necessário transformar a sua realidade, a sua vida. E você tem a oportunidade disso acontecer hoje. Porque você está sendo exposto à palavra dia após dia. Mas existe uma atitude em você e em mim. Entenda, tá, gente? Quando eu falo assim em você, porque é em mim primeiro. Aqui, ó, mais pertinho aqui, ó, rapidinho chega. Então, existe uma atitude em mim e em você que precisa mudar. Porque eu creio que somos mais de 1000. Não, eu creio mesmo, somos mais de 1000. Eu creio na realidade dos meus familiares. E eu pude experimentar, eu vou ficar contando testemunho toda hora, daqui a pouco. Eu pude experimentar do favor de Deus em todas as situações que eu vivi nesse último mês, em todas as situações mesmo. Eu vi a mão de Deus agindo em meu favor, e além de ver a mão de Deus agindo em meu favor, quem estava comigo? Os meus irmãos e a minha mãe, vendo o sobrenatural de Deus acontecendo, momento após momento, ao ponto de que eles encontraram em mim uma segurança diferente. Isso, eu fico meio receoso de ficar falando isso, mas não é para mim enaltecer, tudo é para a glória do nome do Senhor, porque assim, Deus tem visto em mim uma atitude diferente. Não que
e eu tenho descoberto isso dia após dia, eu não preciso ser mudado, muito pelo contrário, a cada dia, a cada exposição à palavra, eu vejo o quanto a minha vida precisa ser transformada. A cada momento que eu me exponho a essa palavra da verdade, eu enxergo em mim coisas que precisam ser mudadas. Eu enxergo em mim coisas que precisam ser transformadas. O que acontece é que, por mais que eu enxergue erros e dificuldades que eu ainda preciso ser mudado, eu não deixo Satanás colocar na minha mente que eu não sou digno de viver aquela plenitude que Deus tem para me viver. E você também, por mais que algumas circunstâncias ainda precisam ser mudadas na sua vida, Satanás não tem poder nenhum na sua vida, nem na sua mente, para trazer peso nenhum sobre você. Você pode e você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Na sua área financeira, nos relacionamentos, nos sentimentos, nas suas emoções, em tudo, na sua saúde. Quantos querem viver o sobrenatural na sua saúde? O sobrenatural, viver uma vida de saúde divina, viver uma vida financeira estável, confortável, não para você esbanjar, mas para que você possa ofertar, para que você possa levar outras pessoas a viver uma nova realidade. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar aquilo que você tem de melhor, os seus dons, os seus talentos, mas é necessário um posicionamento em Deus. E hoje Ele está te chamando para viver esse novo posicionamento. Porque essa semente da palavra já foi implantada em você. Ou tem alguém aqui que é novo convertido, ainda não creu em Jesus, aceitou Jesus como único e suficiente salvador? Dá tempo, hein? Aleluia. Todos salvos? Então, se você se rendeu a Ele, essa semente da palavra está implantada em você. Você tem fé para transformar a realidade. E a própria palavra é muito clara, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda. Se você acha que a sua fé é pequena, olha o comparando. Ele não falou que se tiveres fé como um caroço de azeitona, que é pequeno, mas ainda é grandinho. Não falou que se tiveres fé como um caroço de abacate, que tem uns que são assim, ó, gigantescos. Não, como um grão de mostarda. E olha que eu acho que eu nunca vi um grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda aqui? Aleluia, aleluia. Eu nunca vi. É pequeno mesmo? Mínimo. Aí, olha só. É mínimo. Obrigado. Um ponto de uma caneta no dedo. Depois, quando chegar em casa, você faz o teste lá assim, ó. É até legal, o exercício para casa. Quando você chegar em casa e pensa na sua fé. Pensa na sua fé. Você nunca viu um grão de mostarda? Eu vou fazer isso. Ó, é por isso que você deixou a caneta aqui, né, Deus? Gostei. Tem até uma caneta aqui, ó. Aleluia. Ó, um ponto. Alguém consegue enxergar aqui, ó? Acho que nem eu lá. Um ponto de uma caneta no dedo. Então, se tiveres fé como um ponto de uma caneta no dedo, se tiveres fé como um grão de mostarda, você pode mudar a sua realidade. Mas não é necessário que você permaneça com essa fé como um ponto de uma caneta no dedo. É isso aí. Você precisa ser esticado, alargar a sua fé, alimentar a sua fé através das ministrações. Quando você estiver em casa, ao invés de você ficar lá no Instagram, mas é verdade. Quem nunca? Tem um monte de gente se entregando aqui. Aí passa aquele negócio engraçado. Até eu estou falando que agora, além de assistir, de vez em quando até compartilho. Aí você... Não, misericórdia mesmo, irmão, é verdade. Você ri, aí você for, que legal, vou mandar para fulano. Eu mando para minha esposa. Então, ao invés de você ficar ali, ó, põe uma ministração, põe um louvor, começa a se alimentar, porque isso vai transformar a sua vida. Essa nova realidade que você quer viver só vai ser transformada quando você alimentar a sua fé através da palavra. Quando você começar a alimentar mesmo, mas assim, não é um alimentar mais ou menos, é alimente ela. E sabe o que é mais interessante? Como é que a confirmação de Deus é sobrenatural, né? Essas coisas assim, eu confesso, eu tenho mais uma outra ministração preparada aqui, que eu falei, Senhor, você tem certeza que é isso aqui mesmo? Mas aí, quando os meninos estavam ensaiando, preparando o ambiente,
Aí eu tive que sair lá fora para colocar um livro meu que estava ali, que eu fui guardar no carro. Quando eu passei pela porta, o Bruno estava falando o que eu estou falando aqui. Estava ele e a Né, não é verdade, Né? Verdade, Bruno? Estavam os dois ali falando, não, que você tem que se alimentar da palavra, que você tem que falar isso, que você tem que falar aquilo, que você tem que buscar tempo com Deus, que você tem que dedicar, que você tem que escutar. Eu falei assim, Senhor, é real, né? É muito legal, é muito maravilhoso. Então, querido, você que está ouvindo essa palavra, se alimente dela todos os dias. Você tem disponível para você. Antes nós tínhamos, e era uma realidade diferente. Você que, aí, quem vai se entregar a idade aí, qualquer um resolve. Você tinha só a Bíblia de papel, não é verdade? Quantos são desse tempo que só tinha a Bíblia de papel? Não levanta a mão não, para você não se entregar, fica tranquilo. Só tinha a Bíblia de papel. Agora, olha só, quantos tem a Bíblia aí no seu smartphone, no seu X14, no seu smartphone? Não, eu estou com fome. Quantos tem aí? A Bíblia disponível em todo o tempo. Porque você pode, e é uma decisão sua, é uma decisão pessoal e individual. Ao invés de você ficar lá, Instagram, Facebook, postando, olha lá, o Tarcísio que gosta. Começa a rir na palavra, porque a palavra tem coisas maravilhosas a seu respeito. Imagina você começar a ler lá, sou próspero, ando em saúde, aleluia. É real. Começa a se alimentar e transforma essa realidade. Transforma isso na sua vida. É real. Nós precisamos experimentar esse poder. Nós precisamos, e é sugestivo demais, é o ano de viver e experimentar esse poder. Experimentar o poder do sobrenatural. Mas, loucura é tomar as mesmas atitudes e buscar uma realidade diferente. Se você quer mudar a realidade que você está vivendo, você está satisfeito com a realidade que você está vivendo, continua aí. Nem Deus vai descer aqui de novo e fazer você mudar. A decisão ela é individual. Mas se você quer viver uma vida diferente, o momento é esse. É hoje. Hoje é o tempo. Hoje é o momento de você dizer e declarar uma nova realidade na sua vida. E eu queria te convidar a ficar de pé, porque nós vamos declarar. Chamar o louvor para estar aqui com a gente. Você vai declarar essa nova realidade. Mas você vai declarar com empolgação. Você vai declarar porque de fé em fé eu vou. De fé em fé eu vou andar. De fé em fé eu vou viver essa nova realidade. É tempo de viver essa nova realidade. Aleluia. Você crê nisso? Nós estamos sendo expostos a essa palavra. Você está sendo exposto a essa palavra? Ela é uma realidade na sua vida? Deus te chama para viver o novo, mas com alegria, com empolgação, com intensidade. Você não vai abandonar aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Deus vai transformar realidades. Você vai viver e vai contar testemunhos e feitos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Pessoas vão ver e vão enxergar o quão maravilhoso é servir a esse Deus. E serão atraídas para a sua vida. Serão atraídas por aquilo que está disponível para você. Serão atraídas por essa intensidade que você vai viver. Aleluia. Eu não vou abandonar. Mude essa realidade. Aleluia. Minha confiança em ti é real. Há um grande galardão. Há um grande galardão. Eu sei. Diga isso com convicção. Aleluia. Há um grande galardão. Eu sei. Sempre vou perseverar. Sempre vou persevere dia após dia em fazer a vontade dele, em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu vou viver as tuas promessas. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder.
minha vida. Minha vida está é nele nós vivemos, nele eu vivo pela fé. Em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Continua baixinho para mim. Continua baixinho, aleluia. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero declarar essa nova realidade acontecendo na sua vida. Eu quero orar declarando um novo tempo. Um tempo de viver o sobrenatural. Um tempo de viver a plenitude daquilo que Deus tem. Um tempo de manifestar o poder de Deus. Um tempo de manifestar o sobrenatural. Você vai chegar na sua casa e o seu lar será transformado. Você vai chegar no seu trabalho e o seu lar será, e o seu trabalho será transformado. Realidades novas, recursos financeiros chegando, saúde divina, andando em saúde divina, você orando por vida de pessoas, você que tem um desejo ministerial, você que já está vivendo o desejo ministerial, aquilo que você já tem vivido no Senhor, ainda maior, ainda mais longe, ainda melhor, do sobrenatural de Deus acontecendo. Eu declaro um ano de viver as experiências de Deus sobrenaturais. Eu declaro um ano de viver a plenitude do poder. Eu declaro pessoas chegando até você, sendo transformadas, realidades sendo transformadas, vidas sendo transformadas. Eu declaro você trazendo pessoas pela influência de um Deus vivo, de um Deus poderoso que habita em você. Você não vai precisar abrir a sua boca. Pela sua atitude, pela realidade da sua vida, pessoas serão transformadas, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas. Aleluia! Eu declaro sobre a sua vida a intensidade do poder. Aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos seus pés, será um poder tão sobrenatural, que as pessoas vão esperar você chegar para que você mude o ambiente, por causa de um Deus todo-poderoso que habita em você. Eu declaro a sua fé crescendo e avançando. Cada coisa que você declarar se tornando uma realidade no nome de Jesus. Aleluia! De glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Aleluia! Você está empolgado com a palavra? Não, você está empolgado com a palavra? Glória a Deus! Eu creio que assim como você está empolgado com a palavra. E eu declaro essa palavra frutificando na sua vida, em nome de Jesus. Volte bem, volte seguro, volte feliz para sua casa. Existem pessoas esperando seu sorriso lá onde você vai, esperando seu abraço, sua atenção, seu carinho. Dê atenção às pessoas, isso vai fazer toda a diferença. E assim você vai transbordar ainda mais daquilo que você recebeu nessa noite. Amém? Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos praticando essa palavra, frutificando e voltando para casa em segurança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.